Olá a todos, hoje a nossa meditação vai estar lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 38. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E aqui nós vamos aprender sobre as necessidades em tempos de calamidade. Vejamos o que diz aí a palavra do Senhor. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Aqui nós temos um trecho muito conhecido das Escrituras, sobre Eliseu, um dos maiores profetas da história de Israel, o sucessor do profeta Elias, que havia sido trasladado, levado aos céus. Elias é um dos que Deus deu o privilégio de não passar pela morte e o tomou para si. E aqui nós vemos Eliseu, o seu sucessor, homem cheio do Espírito de Deus, levantado por Deus num período muito difícil da história de Israel, esse período dos reis, um período em que o povo havia se afastado do Senhor, um período em que as pessoas se afundaram na idolatria, um período em que as pessoas viraram as costas para Deus e se deixaram levar pelo paganismo ao redor. E então Deus, por sua misericórdia e justiça, fez com que eles passassem momentos difíceis. E momento de calamidade terrível, fome, seca, opressão de todos os tipos, e foram pessoas que amargaram ali por conta da sua própria desobediência. Então aqui eles vivem um momento de calamidade, né? E há necessidades em tempos de calamidade, porque o texto diz para nós que Eliseu voltou para Gilgal. Era um local ali, nem é tão conhecido assim, pela arqueologia não se tem tantos detalhes sobre esse lugar, mais de um lugar na Bíblia com o nome de Gilgal. E Eliseu retorna para ali e vai dizer que havia fome naquela terra. E era terrível, secas extremamente prolongadas, as plantações, a estiagem, nada de chuva, as pessoas padecendo. Em algumas situações de seca, as pessoas chegavam a se alimentar dos próprios filhos. Imagina só que coisa triste, que coisa terrível. E a partir desse texto nós podemos aprender coisas sobre as necessidades nos tempos de calamidade. A primeira necessidade que a gente vê aqui nesse texto está aí no verso 38, que é a necessidade de direcionamento. Olha o que diz o texto aí para nós. Havia fome naquela terra, ali em Gilgal, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço. E é aqui que ele dá instrução. O moço era um jovem aprendiz que seguia o profeta mais velho e o auxiliava ali nas várias funções, enquanto ele ensinava, pregava e direcionava as pessoas. Então a primeira necessidade em tempos de calamidade, inclusive como esse que nós temos vivido, é a necessidade de direcionamento, porque é natural que a gente fique desnorteado nesses tempos. As pessoas ficam sem saber o que fazer, para onde ir, como agir. Isso aumenta o estresse, isso aumenta a ansiedade. Nesse momento são milhares de pessoas com problemas fora a questão da própria Covid, mas a própria preocupação, as próprias dificuldades do momento geram esse estresse. As pessoas têm adoecido emocionalmente, as pessoas têm andado ansiosas, a ansiedade tem se tornado um mal muito forte nesse tempo. Eu posso muitas vezes até falar por experiência própria, então todos nós estamos sujeitos a isso, por isso que nós dependemos da direção do Senhor. E tem a questão da própria morte, né? Nós temos visto números terríveis e tristes no nosso país e em outros países de pessoas que perderam as suas vidas por conta da pandemia.
Então hoje é muito difícil você não conhecer alguém que não tenha perdido um parente, ou um amigo do amigo, ou um vizinho, enfim. Nós vemos mensagens de luto por todos os lados, né? Nas redes sociais, no Facebook, então isso gera medo, próprio medo da morte e aquela agonia, aquela euforia diante de uma situação extremamente difícil de ser dominada por conta das circunstâncias, né? Um vírus, uma partícula microscópica que não tem como a gente parar ela muito fácil, que demanda uma série de medidas diferentes e a correria de autoridades para direcionar as pessoas, para pesquisar, para buscar a cura, enfim, para aliviar o sofrimento, fazer com que a normalidade retorne. Então, no começo isso era mais forte ainda e aí exige direcionamento, né? A necessidade de um líder, a necessidade de alguém que direcione as pessoas e diga o que fazer e como atuar nesse momento tão difícil que temos vivido. E aqui no caso, um líder espiritual, é o caso de Eliseu, um servo de Deus, um homem de Deus, aquele que é chamado para ser um representante de Deus no meio do povo de Israel. Então é necessário a direção dos homens, e nesse tempo também, né? E hoje nós direcionamos as pessoas através da própria palavra de Deus. Sem ela nós não sabemos para onde ir, nem como ir, nem de onde viemos, nem para onde vamos, enfim, não conhecemos a Deus como deveria. Então a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso direcionador. Por isso que é tão urgente, tão necessário que os verdadeiros líderes, homens de Deus, estejam centrados na palavra, alimentando e direcionando as pessoas na palavra, para que haja ali alento para a alma, para que haja esperança, para que haja confiança, para que haja conforto em meio às dificuldades. E a palavra de Deus, ela é a única que pode nos proporcionar tudo isso. Então, são homens levantados em tempos de crise, em tempos de tristeza, em tempos de perdição, em tempos de trevas. E assim são os profetas, assim é Eliseu, e assim hoje todos aqueles a quem Deus chama para direcionar as pessoas à luz da palavra no meio da dificuldades. Então observe aí que os discípulos dos profetas, havia ali como se fosse uma escola de profetas, onde eles estudavam mais da palavra e sentavam aos pés de um profeta mais experiente, como é o caso de Eliseu aqui. Então estavam todos ali ávidos por aprender mais sobre Deus, sobre a palavra, porque eles estavam vivendo num contexto em que Israel se afunda na idolatria, ou seja, deixa de adorar a Deus, que os havia libertado do Egito para adorar outros deuses e outras nações e se envolver com eles, e desobedeceram à ordem direta do Senhor. Então um período de trevas muito grande, e Deus levanta Eliseu para ser ali uma luz no meio das trevas, ser um orientador, né? Quando a gente lê, por exemplo, no Evangelho de Lucas, se você abrir lá em Lucas, no capítulo 1, Lucas 1, na verdade eu vou pular Lucas e vou logo para João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, já que nosso tempo é corrido. João 14, 6, que diz assim para nós a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito conhecido esse versículo, e aqui já traz para nós, né, a própria figura do Senhor Jesus Cristo, se colocando como o caminho. Os profetas lá atrás, eles apontavam para os homens o caminho, e o caminho era Deus, e aqui nós vemos aquele que é mais do que um profeta, é o próprio caminho, que é Jesus Cristo, né? Então hoje, num tempo de confusão, de falta de sentido, de vazio, de medo, de pânico, o caminho continua sendo Jesus, a esperança continua sendo Jesus Cristo. Então hoje, aqueles que são comprometidos com a palavra, eles têm que apontar os homens para o caminho, o único caminho, que é Jesus, o Senhor. Então nós temos essa necessidade de direcionamento nesse período de crise, nesse tempo de calamidade, e devemos estar atentos aos bons líderes, né? Sejam líderes espirituais, líderes religiosos, centrados na Bíblia, na palavra de Deus, verdade, né? E líderes que vão organizar as coisas para que tenhamos sempre o melhor andamento possível numa situação como essa.
A segunda necessidade que a gente vê aí nesse texto, em tempos de calamidade, é a necessidade do conhecimento, né? Observe comigo lá no verso 39, e diz assim, né? Eliseu no verso 38 no fim fala: põe a panela grande ao lume, ou seja, uma panela bem grande para fazer um cozido ali para todos eles, um cozinhado ali para eles. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, uma planta, e colhendo dela encheu a capa com colossíntidas. Essas colossíntidas aí, eu vi vários comentaristas tentando descrever, quase todos eles demonstram que é um tipo de planta que tem um fruto, sei lá, parece um pepino ou coisa do tipo, que se parece muito até com outras ervas que eram mais conhecidas, e só que com o perigo de que é extremamente tóxica, pode trazer sérias complicações intestinais, levando o indivíduo à morte. E o auxiliar do profeta, o moço do profeta aqui, ele vai encher a capa com aquilo, né, o que ele achou ali naquela planta. Talvez ele achou que fosse uma planta normal, uma planta que pudesse utilizar e comer. Então voltou, cortou-as em pedaços, colocou na panela, visto que não as conheciam. Ele não sabia, não conhecia. Agora você imagina o perigo que é isso. Então, nos momentos de crise, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos de direcionamento, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos gerenciar crises, entender o que está acontecendo, organizar as coisas, chamar as pessoas capacitadas para auxiliar. E nesse instante a gente tem o contexto da igreja, onde os pastores precisam se adaptar e permanecerem fiéis à palavra, direcionando o povo nesse tempo. Você tem os líderes políticos que precisam gerenciar a crise e chamar especialistas, pessoas que entendam da área, para que possam tomar as melhores medidas possíveis. Então, é o que tem que acontecer. Então, as crises elas sempre surgem, né? Crises econômicas, crises humanitárias, crises de saúde pública, crise espiritual. Israel está aqui vivendo quase todas elas, né? São termos mais modernos para falar das crises. E estão ali limitados, assim como nós. E no momento da crise, na hora da pressa, da emergência, a chance de errar é muito grande. O perigo é muito grande, a exposição ao perigo é maior, a exposição ao perigo da morte é maior. Então acaba que muitas vezes nós podemos não analisar bem as situações e nos colocarmos até em riscos desnecessários. Então quando nós olhamos aí para o texto, o moço ali do profeta, ele não conhecia as colossíntidas e ele vai cozinhar elas. Não fez aquilo por maldade, mas por desconhecimento. E aqui mostra para nós a importância de conhecer. Quando a gente lê Oséias 4:6, lá Oséias está fazendo um lamento, falando da parte de Deus para o povo num período de decadência, que a falta de conhecimento estava matando o povo. Ou seja, não conhecer a Deus, não conhecer a sua palavra, não direcionar o povo na palavra, leva o povo à miséria espiritual e à perdição. E é terrível. E a Bíblia também nos fala sobre conhecimento em outras áreas. Você vai ver o rei Salomão, um dos homens mais sábios ali da antiguidade, com a sabedoria dada por Deus. Nós vamos ver que ele lá no capítulo 4 de 1 Reis, ele vai começar a estudar, né, botânica, vai estudar os animais, as plantas ali da região, vai sair catalogando todas elas, vai escrever provérbios, vai trazer uma sabedoria para aplicar na vida comum, seria o equivalente hoje às áreas do conhecimento que temos. E o conhecimento sempre foi algo muito prezado nas Escrituras, e Deus sempre direcionou o seu povo para que buscasse sabedoria e conhecimento para atuar para a glória dele em todas as situações, no trabalho, enfim, onde quer que o Senhor os colocasse. E aqui nós vemos isso, por não conhecer, ele acabou se deixando levar facilmente pelas aparências, né? Aquela planta parecia própria para o consumo, mas não era. Parecia que era bom para alimentar, mas era um perigo mortal, era um veneno. E a falta de conhecimento leva a isso. Então, a Bíblia nos ensina que nosso coração é enganoso, nós podemos nos enganar nós mesmos com a nossa percepção, nosso conhecimento limitado por causa do nosso pecado. O mundo é enganoso porque o tempo todo traz para nós uma imagem e valores que são completamente contrários àquilo que Deus ensina. E o próprio diabo, que é o pai da mentira, é enganoso. Então tudo ao nosso redor e dentro de nós coopera para que sejamos enganados. E é por isso que nós precisamos do conhecimento. Nesse momento nós não podemos nos guiar meramente pelas nossas emoções, mas devemos buscar, confiar e nos direcionar
à luz daquele que sabe todas as coisas. Então nós estamos num tempo de desinformação, num tempo de confusão, num tempo que junta ali um monte de notícias falsas e opiniões variadas e toda essa mistura ideológica que nós vemos, e está todo mundo confuso. E as pessoas deixam de buscar informação nas fontes corretas, de pessoas que entendem do problema, para se apegarem a todo tipo de áudio, vídeo que surge com notícias falsas que vêm de pessoas, e tudo isso gera confusão, faz com que as pessoas coloquem em descrédito a boa ciência, e isso está custando inclusive a vida de muitas pessoas nesse momento, com tratamentos errados, com medidas erradas, com ações erradas, e elas têm perdido sua própria vida por causa da ignorância. Então, perceba como o conhecimento é importante, e nós devemos buscá-lo, nós devemos orar e pedir a Deus para que nos ajude a termos noção das coisas, a percebermos melhor, a filtrarmos melhor, a saber e organizar tudo aquilo que chega até nós. Porque senão, além de nós não adquirirmos um bom conhecimento, seja da palavra de Deus ou das outras coisas boas que nós precisamos saber com relação à vida e à cultura geral, seja com relação a várias outras situações. Então, é difícil o momento, e aqui poderia ter custado a vida de vários aqui dos profetas, inclusive do próprio Eliseu, se não fosse a graça de Deus atuando sobre eles. E aí entra a terceira e última necessidade na calamidade, que é a necessidade de salvação. A Bíblia é um livro que traz o tempo todo para nós a noção de salvação. A ideia de que estamos perdidos, de que estamos sem norte, de que não podemos resolver nossos problemas por nós mesmos e que dependemos totalmente de Deus. E aí no verso 40 ele diz: depois deram de comer aos homens, enquanto eles comiam do cozinhado, exclamaram, foi a hora que alguém percebeu, né? Morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Imagina, uma fome terrível, e do outro lado você tem uma comida envenenada. E alguém percebeu, e alguém viu que era mortal, que poderia ter custado a vida deles. Mas aí nós vemos que eles apelam ao homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Aqui é Eliseu. E quando a gente fala de Eliseu, o profeta, nós estamos falando de alguém que representa Deus, ou seja, buscá-lo, clamar a ele. Não é que eles estavam orando para Eliseu, mas naquele momento, por ser o agente de Deus ali, eles apelam para ele, e ele ali, com a sabedoria dada por Deus, direcionado pelo próprio Deus, vai no verso 41, porém ele diz: trazer a farinha, né? E aí, talvez os baianos vão falar: olha a farinha resolvendo problemas, mas aqui nós temos uma circunstância totalmente diferente. Tragam a farinha, o meio, vamos dizer que ele usou ali para tirar o mal daquela planta, não é que fosse um antídoto ou coisa do tipo, não é isso que o texto quer dizer para nós. Ele usa a farinha ali como um meio, sei lá, simbólico de mostrar ali o seu poder sobre aquela situação vindo do Espírito Santo de Deus. Então tragam a farinha, ele deitou na panela e diz: tira de comer para o povo, e já não havia mal na panela. Eu acho fantástico essa cena. Então Deus, na sua infinita graça, transforma morte em vida. Deus salvou a vida daquelas pessoas. Eliseu aqui, se a gente olhar meio friamente, parece que ele é o herói da história, mas na verdade o Deus dele aqui porque é Deus que capacitou ele para aquilo, e é Deus que o usou de forma que ele salvasse a vida daquelas pessoas, no contexto uma salvação física, mas Deus é aquele que salva em todos os aspectos. Deus é aquele que nos direciona, e no meio do sofrimento Deus nos livra, nos sustenta no meio das calamidades. Deus pode nos tirar da calamidade, e Deus também está conosco, e mesmo que a gente morra, tendo Ele, nós ainda viveremos. Então abre lá em Romanos, para a gente finalizar, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, diz assim para nós, Romanos 5, versículo 21, e aqui é um trecho que Paulo está argumentando e diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o princípio do Evangelho está em toda a Bíblia, né? A morte, Deus vence a morte, Deus transforma a morte em vida. Através da morte de Cristo, nós podemos ter vida. Através de uma substância mortal ali na panela dos profetas, Deus fez com que se transformasse um alimento saudável, todos comeram e foram saciados, e a gente vê ali Deus na sua graça
transformando morte em vida, Deus trazendo a providência, Deus trazendo alimento para aquelas pessoas numa situação de extrema calamidade. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus que faz aquilo que é impossível. Em Romanos ainda aí 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí no capítulo 8, a gente percebe, como eu disse para você, que pode acontecer de no meio da calamidade morrer. Por exemplo, Eliseu teve uma enfermidade e veio a óbito depois. Né? E outros profetas também morreram e padeceram ali no meio das dificuldades. E aí dá aquela impressão de que Deus não ajudou. Então, quando se tem Deus, quando se conhece a Cristo, mesmo a morte, o pior dos problemas para nós, se torna algo possível de ser vencido por causa da esperança que só está em Cristo Jesus. Então, capítulo 8, verso 35 de Romanos, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Né? Então, o que nos separará? Nada pode nos separar. E aí logo depois ele lembra no verso 38, porque eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude a guardar essas verdades no coração e a nos lembrar que mesmo em meio às calamidades, Deus nos dá a direção, Deus nos dá o conhecimento necessário, Deus nos dá livramento, cuidado, provisão. Então a calamidade ainda não passou, vai chegar o momento, né? E nós devemos até lá confiarmos em Deus e lembrar que o mesmo Deus de Eliseu é o mesmo Deus que servimos hoje, é o mesmo Deus que pregamos agora, é o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que nos dá o seu Filho bendito para morrer no nosso lugar e tirar a morte não só da panela, mas da nossa própria vida, nos dando vida eterna, esperança real e alegria em meio às tribulações. Que Deus abençoe a sua vida.